Bom, galera, continuando a série de vídeos, e agora a gente vai falar sobre pegar essas conexões do banco de dados e jogar para o nosso PHP. E aí começamos realmente, né, trabalhar a programação na parte web. E aí a gente vai começar a separar os meninos dos homens e as meninas das mulheres também nesse processo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar aqui um arquivo para a gente fazer um teste de conexão no nosso banco de dados usando o MySQL, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou criar aqui um arquivo na pasta raiz apenas de exemplo, de colocar aqui conexão.php, que é um arquivo para a gente fazer um teste, certo? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso configurar a conexão do meu banco de dados. Hoje, a gente tem duas formas de trabalhar e eu vou utilizar uma e vou explicar o porquê eu estou utilizando essa maneira, tá bom? Bom, essas duas formas hoje a gente tem que trabalhar com conexão, utilizando o MySQL no caso. A gente pode utilizar o recurso chamado MySQLi, que é um plugin, né? É um plugin que a gente instalou no PHP, já vem instalado no PHP no caso. Lá no vídeo do PHP Info, se você reparar, na hora que você tem um arquivo PHP Info, se você constar MySQL, vai ter um plugin chamado MySQLi instalado, que é a forma que a gente faz a conexão do PHP com o banco de dados do MySQL, ok? E temos a forma também de trabalhar o chamado PDO. E qual que é a diferença entre os dois? Quando a gente utiliza o MySQL, a gente vai ter terminologias, né, de palavras que a gente vai utilizar que são restritas a esse tipo de situação do MySQL. Então, quando a gente for, nesse caso a gente está explicitamente falando que a gente vai trabalhar só com MySQL. Então, trabalhando com banco de dados MySQL. Nesse caso, quando a gente quer utilizar uma variedade de banco de dados de forma fácil, a gente pode utilizar o PDO, porque imagina o seguinte cenário: o MySQL vai ter palavras reservadas. Exemplo, a gente pode vir aqui e falar que um comando MySQL vai executar esse tipo de situação, que é uma query, que é um select. Esse comando aqui é explícito do MySQLi, que é do MySQL, tá bom? No PDO, esse comando é diferente. Então, vamos supor, se eu quisesse amanhã mudar o banco de dados, eu não quero mais usar o MySQL, eu quero utilizar o banco Postgre, que é um outro banco. Eu precisaria utilizar o plugin do Postgre e também mudar todas as terminologias que provavelmente vai ser alteradas. Por exemplo, não vai ser carry, vai ser talvez select, por exemplo, poderia ser select. Então imagina que você tem um sistema muito grande, se você quiser migrar de banco de dados por questões de praticidade, o trabalho seria extremamente alto. Então, para isso, o que acontece? Temos o PDO, que é meio que podemos colocar assim, ser meio que um padrão para a gente utilizar conexões do banco de dados, e ele nos torna de forma um pouco mais genérica o comando, ou seja, a gente pode mudar o nosso banco de dados de forma que não afete nada o nosso sistema. Então, hoje, a maior diferença que temos de conexão, né, quando a gente vai trabalhar com PHP, é a gente estudar qual que é a melhor maneira para se trabalhar. Particularmente, eu recomendo sempre a utilização do PDO. Entretanto, eu não vou entrar no tópico de PDO nesses vídeos, porque não é o nosso foco. O nosso foco é fazer algo bem simples. Mas a estrutura do PDO para uma estrutura usando o plugin do banco de dados especificamente é bem diferente. Então, só reforçando, quando a gente quer trabalhar e a gente vai trabalhar com sistemas mais complexos e maiores, sempre opte por o PDO. Tem muito conteúdo na internet falando sobre PDO. Eu vou até deixar um link aqui também de como do site W3 Schools, que eles mostram as duas conexões e como que você poderia utilizar as duas conexões, que é bem, entre aspas, bem fácil, não tem muito segredo, mas nesse objetivo desses vídeos é falar sobre o MySQL, que essa conexão do MySQL que é bem mais simples e mais rápido e fácil também para a gente utilizar, tá bom? Então, só deixando frisado, se a gente for trabalhar em projetos maiores, utilize sempre o PDO pela facilidade. E como eu comentei, se quiser mudar o banco de dados um dia, fica muito mais fácil utilizando o PDO do que o próprio plugin, né, do banco de dados que vai ter para o PHP, por exemplo, ok? Então essa é uma pequena diferença utilizando o MySQL para o PDO na prática.